Le voyelle, as vogais, é isso que a gente vai falar na aula de hoje de pronúncia, tá? Je suis Thales Oliveira, ton prof de français. Eu sou Thales Oliveira, eu sou professor de francês. E vamos em frente então. Le voyelle, né? A gente tem aqui as vogais. Essas são as vogais em francês. Reparem que a gente tem um Y, né? No português a gente não tem um Y, então uma vogal a mais. Vamos ver os sons de cada uma delas agora. Então a gente tem primeiro ali o A. A, que é como em português, né? É o mesmo som. Então, por exemplo, em palavras como la, né? Amour, parler, avec, né? Então, la, que significa a, amor, amor, falar e com. Essas são as traduções das palavras. Depois a gente tem, então, aqui a próxima vogal, que é a vogal E, né? A vogal que tem o som de E. É diferente, não é igual ao português, que é um som de E. Ele é mais fechado, né? É o som de E, né? A gente diz que a gente faz uma boca de O, como se fosse falar um O, assim mais fechada, e tenta falar um E. E, né? É muito semelhante aí quando você vai falar com alguém e fala, ô meu, né? Ou, que nojo, né? Esse é o som que a gente quer, o som de E, beleza? Próximo então. A gente tem aqui algumas palavras, né, com esse E. Então vamos ver o som delas. Le, me, je, ce, petit e appartement, né? Aqui a gente tem le, o, me, de me sinto, né? Esse mesmo me sinto bem. Esse me aqui é a mesma coisa em francês, tá? Esse me, tradução me. Je é eu, ce é isso, né? Pode ser isso. Petit, pequeno, e appartement, apartamento mesmo. Tá? Depois a gente tem aí o i, né? Como é que funciona então com o i? Vamos ver alguns exemplos então, que é igual ao mesmo som do português, tá? Então a gente tem qui, si, lui, finir, nuit, idiot, il. Então a gente tem aqui que pode ser uma das traduções, que, si, se, né, em português, se. Aqui pode ser ele ou ela, lui. Finir é acabar, terminar. Nuit é noite. Idiot é realmente idiota. E il é ele. Vamos lá. Depois a gente tem o O, que é o mesmo som do português, tá? Também. Som parecido com o som do português. E aí nas palavras você vai encontrar nom, monde, ombre, honneur e corps. De novo, nom, que é não, monde, mundo, ombre, que é sombra, honneur, que é honra, e corps, pode ser corpus ou pode ser corpo, né, no singular. Depois a gente tem ali o famoso U, que é aí a boca fechada, o famoso biquinho, né, que a gente tem o famoso biquinho, então biquinho de U, ok? E aqui algumas palavras então, a gente tem le, une, sur, vous, mur, tu e utile. Le pode ser lido, como li, isso aí depende muito do contexto, tá? O que está em antes dessa palavra no francês, então a gente precisa descobrir o contexto, mas essas são possíveis traduções, tá? Depois a gente tem une, que é uma, sur, que é sobre, vu, pode ser visto, pode ser vi, pode ser ele viu, depende do que tem antes, mur, né, que é muro, tu, que é você, ou tu, né, traduzindo tu, utile, que é útil mesmo. Beleza? Depois a gente tem a última, então, que ele tem o som do i, né? É o mesmo som do i, o y, né? Mas em francês a gente tem um nome diferente que se chama de y, tá? Y é literalmente aí o i grego, na tradução literal. Y é o i grego, que é assim que a gente chama, né? Mas o som mesmo é um som aí de i, como se fosse um i mesmo. Vamos lá. Aqui a gente tem palavras com som de i. Rythme, yaourt, on y va, balayer, hymne. Então aqui a gente tem rythme, ritmo, yaourt, iogurte, on y va, a expressão, né? On y va, que essa expressão significa vamos, então uma expressão inteira. Balayer,
que pode ser varreu, pode ser varrido, né? E hymne, que é hino, literalmente. Beleza? Então essas aí foram as pronúncias de algumas palavras, né? Mas basicamente a gente viu então as vogais em francês. Espero que você tenha gostado, se você curtiu. Me segue lá nas minhas redes sociais. Tamo junto. Deixa uma avaliação aqui embaixo nesse vídeo e comenta se você tá gostando. Tá bom? Tamo junto e te vejo no próximo vídeo de francês.